Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Retalks by Reframe, esse nosso podcast, que é o nosso ponto de encontro, na verdade, para a gente falar sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento. Portanto, se você trabalha com aprendizagem corporativa, é apaixonado pela forma como as pessoas se desenvolvem e buscam novos conhecimentos, esse é o nosso espaço, essa é a nossa comunidade. Falando em comunidade, já deixo aqui o convite para você seguir a Reframe lá no LinkedIn, seguir também o Renato Gangoni, que é o CEO da Reframe, que vai participar hoje com a gente lá no LinkedIn, ou se você também quiser, pode me seguir ou buscar conexão lá no LinkedIn, porque vai ser um prazer enorme trocar ideias contigo. A gente tem trocado ideias cada vez mais com mais pessoas que têm ouvido, que têm acompanhado aqui o nosso trabalho, o nosso conteúdo no podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, com certeza vai ser um maior barato, uma delícia mesmo trocar ideias com vocês lá no LinkedIn. Beleza? Episódio de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a conversa sobre o metaverso. A gente vai falar agora mais na prática. A gente não dá para dizer que não tivemos novidades sobre isso nas últimas semanas. A gente está gravando esse episódio agora em meados de junho, já chegando na verdade em julho de 2023, e coisa de 3 semanas atrás a gente teve o lançamento do Apple Vision Pro, que é basicamente um óculos de realidade mista, realidade aumentada e realidade virtual. E aí já convido aqui o Renatão para entrar nessa conversa, porque a minha primeira pergunta, Renato, vai ser sobre isso, sobre essa movimentação, porque assim, até um mês atrás, muita gente estava falando assim, pô, o grande barato agora é a inteligência artificial e o metaverso morreu. Teve gente que falou exatamente, pô, o metaverso já era, coisa do passado e tal, e não parece que é bem assim. Me parece que o que a Apple, inclusive, chamou de computação espacial, eu acho que ela tem um potencial gigantesco de transformar o ambiente da internet numa internet 3D e tal. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, mas antes eu quero te cumprimentar aqui, agradecer sua participação e desejar sempre sucesso para você. Tudo bem aí, Renatão? Tudo bom, Dani? Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que volta, né? Volta ao burburinho, né? O pessoal comentar sobre esse processo da Apple, né? Que é maravilhoso, né? A verdade é essa. A verdade é que... Eu achei que, incrível. Assim, pô, eu queria entrar na fila agora para comprar, né? Tipo assim... Mas tem algumas coisas ainda que... eu queria uma evolução, né? Eu tenho alguns pontos que eu queria uma evolução, tem outros pontos que são, tipo, maravilhosos, né? Tá. Mas vamos falar que metaverso não morreu, né? Metaverso está aí, bem direcionado na área de treinamento, bem pensado, ele pode fazer uma diferença. E aí tem alguns casos bacanas, né? Que a gente começa a ver, né? Ele está mais fácil de implementar, né? Tem alguma barreira, acho que mais nova, né? Que acho que é uma mudança muito grande, que depois a gente até pode falar, né? Que é a segurança da informação, então pode ter um gargalo ali, mas é um projeto que a gente tem que pensar na hora de implementar alguma coisa nova, trazer inovação para a empresa, né? Boa. Renatão, antes, eu vou te perguntar, queria muito saber de projetos assim, de prática, né, de como a Reframe tem trabalhado com o metaverso na prática, com alguns clientes e tudo mais, mas antes, e aí falando ainda um pouquinho da questão do lançamento aí do óculos, do Apple Vision Pro e tal, do óculos da Apple, me parece que ele traz alguns elementos, o que a Apple lá chamou de computação espacial e tal, me traz alguns elementos que são muito caros, muito importantes quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente fala de imersão, quando a gente fala de concentração, de expansão, né, dos limites físicos e tudo mais. Então, e aí eu acho que todo mundo que trabalha com treinamento e desenvolvimento, em algum momento, acaba lidando com essas limitações, né, com essas barreiras, tipo, pô, o espaço físico, pô, a galera não se concentra, a questão da imersão, né, no ambiente de treinamento, por exemplo, fazer um onboarding com aquele óculos, eu imagino, e aí eu falo assim, aquele óculos, talvez não seja exatamente aquele que eles apresentaram, porque ainda é rudimentar, né, a bateria é externa, quer dizer, ainda acho que aquele produto, ele é meio que um protótipo daquilo que ainda a gente vai chegar lá, né, num óculos muito mais leve e tudo mais.
mas me parece que esses elementos de imersão, concentração, expansão do espaço físico, acho que isso tende a impactar muito quem trabalha com T&D, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses aspectos, assim. Eu, assim, não vou falar sobre o design do produto, tá? O design do produto eu acho Tá. que é a versão 1, e toda versão 1 tem muito para evoluir, né? E a Apple é mestre nesse processo aí. Agora, quando tu fala de imersão, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de usar o óculos da Meta. Não, Tá. ainda não, cara. Então, assim, Ainda ó, não. qual é a questão do óculos da Meta? Você é 100% imersivo. Então, você faz um guardião, então você pega seu espaço físico, você define um guardião e você fica lá dentro, né? Então, você fica completamente isolado do mundo, né? Completamente isolado do mundo. É bacana? Pô, é bacana. Nível gráfico maravilhoso, nível de engajamento que tu tem com a ferramenta depois que você seta isso é maravilhoso, mas você some do mundo, né? Tá. O que a Apple traz é uma coisa meio termo. Você tem Mista, a né? imersão, mas você também tem a interação. Você consegue fazer a interação sem perder, ter que tirar o óculos, parar tudo, blá, blá, blá. Perfeito. Esse é um ponto também que eu trago do óculos, é importante. Eu tenho um problema com o óculos da Apple, que ainda ele é individual. Por que eu digo que ele é individual? Só entra uma pessoa no seu espaço, né? Quando você está na imersão, é você com a sua imersão, com o seu espaço, né? Agora, se a gente falar assim, treinamento técnico, né? Treinamento, se tu colocar o processo numa imersão, tu colocar uma realidade aumentada de produto ali dentro, por exemplo, você vai ter uma proximidade da realidade muito, muito, muito grande, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é o processo, né? O feature do teu olho, né? Que tu vai navegando com o teu olho, que aquilo para mim é impressionante, né? É impressionante. O feature do teu olho, algumas coisas que você ainda tem Ou manopla na você Meta, clicar com o dedo, né? você ainda tem manopla no Meta, né? Então, assim, tu ainda Sim. tu tem que segurar a manopla, tu tem que clicar, tu tem que arrastar. Não é um processo tão natural quanto o que vem aí pela Apple, né? Então, esse processo vai chegar a sensação de realidade muito perto, né? Então, Perfeito. acho que é uma coisa que eu estou muito curioso para ver e sentir isso, né? Então, assim, tu entra no ambiente, pensa o seguinte, vamos falar de treinamento, tá? Vamos pegar esse óculos e colocar dentro do treinamento. Você entra num ambiente, né, criado que espelha uma realidade sua. Então, vamos lá. Você quer mostrar, você tem uma fábrica, né, ou um warehouse, e você quer mostrar como é que funciona o warehouse, certo? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer a visita na fábrica. E eu estou falando assim, ó, em 2009, a gente fez um trabalho com 2 montadoras de onboarding, de admissional. E os dois processos passavam pelo processo de fabricação, ou seja, passava pela visita na fábrica. Qual é o problema do processo de visita na fábrica? É segurança de trabalho, é logística, né? São gente que estão espalhados no Brasil, que vão para uma região, né, para fazer o processo da fábrica. Tem que viajar o Brasil inteiro para a fábrica, né? Uma era em Minas, outra era em São Paulo, né? Então, assim, quando você faz esse processo no óculos, o cara não precisa viajar, né? E dependendo... Não, o custo operacional diminui muito. E aí você entra, tipo assim, tu vai ter um óculos, o cara entra, ele faz o processo de... Fala assim, ó, esse aqui é o processo de fabricação. Tu consegue colocar avatares no meio do caminho para fazer as explicações em determinados pontos, né? Então, assim, imagina o seguinte, eu estou andando e aí a primeira estação da fábrica é uma estação de corte, né? Bacana. Eu consigo colocar um avatar na estação de corte para explicar o que acontece ali.
né? Fica um avatar fixo ali. Então eu consigo colocar texto, eu consigo colocar um avatar falando e você entra. Então, cara, fica um processo de realidade muito forte. Não, é incrível. É incrível. E aí, com o óculos da Apple, que é o que a gente está falando aqui, por você não ter manopla, por você estar com seu olho, por você estar com seus dedos, essa sensação de realidade, né, vem mais próximo. Claro. Né? Não, o ganho em naturalidade, Em né? naturalidade, em produtividade, fica tudo muito E assim, quando orgânico, né? a questão de você tá num ambiente e ele volta você para o ambiente, se alguém chega no teu ambiente ele volta você para o ambiente, também é sensacional. Porque Claro. tu não fica isolado tanto do que está Exato. acontecendo, né? Esse é um processo da Meta, do óculos da Meta, que eu não gosto, né? Assim, não dá para eu trabalhar. O isolamento total. Eu não consigo trabalhar com óculos 24 horas, porque eu fico isolado do mundo, eu não sei o que está acontecendo. Claro. Então você precisa dessa conexão com a realidade. A Meta te tira dessa realidade 100%. A Apple não te tira, então ela te volta para essa realidade a hora que você quiser e você não precisa ficar mexendo no equipamento, né? Então isso ficou um processo muito natural e confortável. E aí ficou, estou falando, né, baseado nas informações que a gente tem hoje, né? A gente não sentiu. Sim. Mas é sensacional, né? Agora, tu já imaginou? Eu trabalho com Apple, né? Isso é um outro ponto aí, mas assim, tu tá trabalhando de óculos, aí tu expande aquela tela gigantesca na tua frente para trabalhar, né? Nossa, não. Mas aí é uma questão de ecossistema, né? Eu falei até off aqui, mas é uma questão de ecossistema, no caso da Apple e tal, de poder fazer esse tipo de integração com o Mac. Mas hoje no ecossistema da Apple, mas a partir do momento que essa tecnologia esteja aí no dia a dia, vai surgir. Isso estará em outros. Eu imagino que daqui a alguns anos isso vai estar, primeiro, bem mais barato, bem mais acessível, tá? Então é outra parada. Eu espero, por exemplo, que você esteja com socialização. Tá. Ou seja, vamos levar isso pro lazer, né? Uhum. Tu tá na tua sala com tua família, né? Cada um tá vendo um filme. Aí inclusive na apresentação da Apple tem uma parada meio bizarra que acho que a criança tá não sei se é aniversário, tá brincando com o cachorro, alguma coisa assim, e o pai usando óculos, daí fica uma coisa esquisita, né? Ele tá filmando, alguma coisa assim. Então dá a impressão de, vive o momento, né? E tira o óculos, fica uma coisa esquisita. Mas acho que essa briga com a realidade, com a socialização e tal, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar. Né? Esse para mim, assim, pelo que eu me lembro do vídeo, né? Ficou muito marcado para mim que é sempre a pessoa e o óculos. Não é a pessoa com outra pessoa e elas... É individual. É individual. Então isso é um ponto que para mim ficou bem marcado, que é um ponto negativo na minha visão. Né? Tipo assim, se você está num treinamento, né? Voltando para o nosso mundo do treinamento, você está num treinamento onde você quer gerar discussão em cima de um protótipo de produto que está em realidade aumentada, que você vai fazer a imersão lá. Ou, voltando, por exemplo, que a gente está tendo lá, eu estou fazendo um tour na fábrica. Quando tu está fazendo um onboard, tu não está fazendo um onboard de uma pessoa, tu pode estar fazendo um onboard de uma turma. Né? Então, se todo mundo entrar junto neste ambiente e você puder falar, né? Isso é muito mais rico, muito mais. Mas o que é isso? É a coletividade. Metaverso. É metaverso. Então, aí chegamos no ponto, né? Que eu imagino que esse óculos ele vai caminhar para alguma coisa que privilegie o coletivo, né? Que privilegie. Primeiro, acho que a Apple já deu sinais, inclusive, de eu não quero te descolar da realidade. Eu quero que você esteja imerso, mas esteja na realidade. Sim. E eu acho que um próximo passo aí vai ser e eu quero que você faça parte de uma experiência coletiva. E em treinamento e desenvolvimento isso é fundamental. E aí a gente está falando de metaverso. A gente tocou num ponto que é assim, quem vai trazer a coletividade para esse processo de treinamento é o metaverso. Porque você hoje pega
pega as plataformas Perfeito. de realidade, né? Pega os óculos e tal, eles são compatíveis com as plataformas de metaverso. Então Sim, você são. consegue entrar lá no metaverso via o óculos. Beleza. Perfeito. Perfeito? Então, assim, para eu tirar essa individualidade do óculos, eu tenho que levar o cara para um ambiente que seja coletivo. Entrei para o cara para o ambiente que é o quê? O metaverso. Por isso que eu O falo a você, metaverso. metaverso não vai morrer, Perfeito. Na tá? verdade, ele vai agregar e muito Ele vai agregar para e isso que muito a gente. porque ele vai É. tirar, né, o isolamento que você vai ter, ele é o ambiente que vai te levar para lá, né, e você vai conseguir conviver ou fazer atividades em grupo, né, o que eu acho que Boa. é o ponto. Agora, assim, muito do que a gente está falando é também especulação e projeção, né, Sim. gente? A gente está gravando em 2023, esse produto da Apple vai ser lançado em 24, a gente tem muita água para passar debaixo dessa ponte, então a gente não tem muita informação que a gente não tem acesso ainda e tal, então tem muito de especulação. Agora, vamos voltar para o presente, digamos assim, e aí eu queria que você contasse um pouquinho do que a Reframe já está fazendo no metaverso. Queria te convidar, na verdade, para contar um pouquinho de 2, 3 projetos que vocês têm abraçado e como isso tem acontecido na prática, quais os gargalos, né, as dificuldades que têm sido enfrentadas, digamos assim, e que tipo de problema ele está resolvendo. Tá, então vamos lá. Ó. A gente tem uma demanda onde a gente precisa fazer um projeto para o jovem aprendiz de uma empresa, Tá? né? E é a integração desse jovem aprendiz. Então esse cara está indo para uma cadeia de loja, né? E ele precisa saber a loja, a estrutura física, seção de loja, né? E ele precisa saber as rotinas de loja. Eu comparo varejo, às vezes, igual call center, tá? Então, assim, o cara que entra, ele entra sem nada. E ele, via de regra, né, boa parte dessa contratação é primeiro emprego. Então, o cara entra sem saber nada também. Não sabe nem onde é o locker. Não sabe nem como é que é a pausa, onde ele vai comer. Ele não sabe O nada. que é Ele um não, fornecedor, o que é um ele não cliente, sabe não sabe nada. nada. Ele vem zerado, Sim, sim. né? Então, a gente tem que fazer um treinamento de integração do jovem aprendiz nacionalmente, no Brasil Uhum, inteiro, para falar o quê? Para falar quais são as estruturas físicas de uma loja uhum. e quais são as rotinas de loja. Abertura, fechamento, limpeza, onde está o locker, ele chega, ele faz o quê, ele vai para onde, como ele bate o ponto, blá, 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 todas as rotinas que ele precisa fazer em cima do varejo, em cima de loja. Boa. Uhum. Bacana. Como é que você faz isso hoje em dia sem a realidade, sem metaverso, sem realidade Sem virtual, sem óculos. óculos, sem nada disso? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma animação? Né? Então tu vai pegar, vai desenhar a loja, tu vai fazer uma animação, tu vai fazer um tour virtual, né? Que também não chega a ser barato, mas tu vai fazer um tour virtual, né? Ou tu vai fazer um infográfico isométrico, vai desenhar a loja e vai botar um monte de caixinha lá pro cara. A diferença que eu tô falando é a seguinte: o teu treinamento ser um infográfico ou uma animação, ou você fazer o cara vivenciar essa rotina dentro do metaverso. Ok? Essa é a diferença entre um e outro. Assim, qual é o impacto que tu quer gerar nessa pessoa que está chegando? Tu quer marcar essa pessoa. Estamos falando de retenção, estamos falando de acolhida, estamos falando de um monte de coisa aí. Estamos falando de um segmento que tem alto turnover, né? Alto turnover, né? Então, estou falando assim, se eu não me engano, o último dado que eu vi de turnover estava 156%, ou seja, Meu Deus. né, no ano. Então, assim, é uma coisa meio que absurda. Então, o que acontece? Se você quiser trazer o sentimento, se você quiser trazer a emoção e marcar este treinamento na cabeça do cara com a emoção, que é um fundamento do design institucional muito importante e que a maioria das pessoas esquecem dele, né? Como é que eu marco a emoção dentro do processo de treinamento? Eu estou falando o seguinte: deixa o cara vivenciar
E se ele tiver mais de uma Perfeito. turma, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo levar este cara para o treinamento, Uhum. né? E eu consigo fazer esse processo lá. O que acontece? A gente criou uma sala de treinamento no No metaverso. metaverso. Então a gente Uhum. tem salas de treinamento no metaverso. E aí você tem uma loja no metaverso, né? O treinamento a gente levou para o metaverso. Então aquele treinamento que você faria online, Numa sala. Ah, tá. ou Tá. se você for em fábrica, não sei se né, eu falei com uma grande fábrica de alimentos uma vez e sabe como é que era o onboarding das pessoas? Como? Deixava o cara numa sala vendo um vídeo, Meu Deus. né? Então assim, você pode fazer o seguinte, você pode levar um instrutor para o metaverso, passar toda a parte conceitual, tá? Sai da sala de treinamento, vai fazer um tour no espaço. Então ele sai, ele dá o travel, né, que existe Tá. entre um ambiente e outro. Você viaja para a sala, você passa a dar um treinamento dentro da sala, da loja. Ó, aqui é a sessão de acolhida do cliente, essa aqui é a sessão de demonstração, ou essa aqui é a sessão de calça, essa aqui é a sessão de masculina, essa aqui é feminina. E, dependendo do segmento que tu tá, você explica o funcionamento da loja, você consegue explicar como é que você organiza a loja. Ó, aqui é por cor, né? Então, aqui é... Não, tá vendo? Então, esse aqui é o layout padrão que a gente tem no Brasil. Então, assim, o lado do direito é o masculino, o lado esquerdo é o feminino, você vai começar das cores na paleta de cor XPTO, percebe? Vermelho, verde, amarelo, azul, babá. Você consegue fazer isso no metaverso de uma forma muito mais suave, muito mais engajada, muito mais, Uhum. forte do que você mandar uma animação. Perfeito. E aí você volta para a sala de treinamento e faz o rapport dessa brincadeira. Você pode segmentar essas idas e vindas, e aí eu estou falando, lembra do ARCS? Se quiser deixar Sim. aqui, eu vou ficar falando o dia inteiro, tá? Mas assim, Não, mas lembra mas do é. ARCS, da atenção, relevância, confiança e Lembra. satisfação? Né? Então você, primeiro tem que ter pontos de emoção aí dentro, mas assim, quando eu estou falando de atenção e relevância, beleza, isso aí tu pode até fazer na sala de treinamento, qual é o motivo, o que muda na vida dele. Quando eu estou falando de confiança, eu quebro esse processo, que geralmente numa animação você não quebra, numa rotina você não quebra, num manual de procedimento você quebra esse processo. E você vai, né, para a loja, ou para a fábrica, ou para essa realidade, várias vezes em pequenos pedaços para gerar confiança, e depois ele executa lá. Né? Então, assim, esse é um tipo de um projeto que a gente está fazendo bastante. Fantástico. Outro... Não, e você acessa botões, assim, você acessa aspectos de emoção que gera uma retenção do conteúdo muito maior, assim, uma E experiência gera muito uma mais incrível. sensação de... E aí, né, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser batida, mas aquele sentimento de pertencer, né, Sim, de sim, com certeza. carinho, né, Total. que aí eu vou fazer assim, é muito além do post no LinkedIn que Uhum. recebeu as suas malas e blá, né? Você tá falando assim, cara, eu tô numa empresa que se importa comigo e que me Foi dá... pensado para Foi mim isso, pensado né? para mim isso aqui, que agora, beleza, agora eu estou confortável de trabalhar. Porque Uhum. esse cara que é o primeiro Perfeito. emprego, ele tá com medo de trabalhar. Se você trabalhar em call center, você sabe que a primeira semana dos atendentes é vômito, é Meu banheiro, Deus. né? Esse é o processo normal, né? Eles já estão acostumados com isso. Às vezes as pessoas ficam desesperadas, com medo de atender cliente. Né? Então, quando tu faz um processo desse e você traz essa realidade, esse processo é muito mais suave. Porque, Perfeito. né? Esse E é um muito ponto. mais humanizado, né? Para quem fala que metaverso ou tecnologia não humaniza, É, na verdade o é, processo humaniza muito mais, né? é, depende da tua visão de humanizado, né? Tem gente que diz que Isso. humanizado é botar uma carinha de humano no Pois é. PowerPoint, bota a imagem lá, puf, né? E aí, assim,
Agora, para Ou mim, fazer post no humanizado LinkedIn. para mim, humanizado é uma outra coisa, que é como é que você gera o sentimento, né? Como é que você acolhe esse cara, como é que você se demonstra preocupado e etc. Então, são coisas diferentes aí. Outro projeto que a gente está fazendo no Metaverso é um showroom. Uau, que legal. Né? É um showroom. Então, o cara tem um showroom. E é um showroom onde, em algum momento, a empresa visualiza uma migração de venda para lá. Onde até cliente vai entrar nesse showroom em algum momento. E aí podendo até gerar um e-commerce, que a gente está entendendo ainda como é que vai funcionar esse e-commerce, porque aí é também uma coisa que não está tão elaborada ainda. Tão elaborada ainda. A gente está falando com uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo aí, mas não estamos chegando a uma conclusão de como é que vai sair isso. Mas é isso, que é a exposição do produto, que é a mesma questão da loja, né? Se tu pegar showroom e loja, Sim. muito parecido, né? Só que o Claro. showroom está mais focado no conhecimento de produto. Tá, claro. Né? Não no processo, na rotina de loja. Né? Mas ali você pode ver o produto, quase tocar o produto, exato. Quer dizer, testar. Testar, tu fala assim, isso aqui funciona para essa situação, isso aqui funciona para aquela situação, porque uma empresa de química, né? Então, são variáveis e nuances muito, muito, né, muito pequenas, particulares claro. Dentro de um produto. Então, assim, esse aqui é para essa situação, esse aqui é para aquela situação. E você consegue colocar a situação, inclusive. Né? O showroom não tem metro quadrado, né, cara? Para pensar. Exato. Você pode botar o showroom no tamanho que você quiser. Você pode botar, por exemplo, produtos que vão para residência. Né? E aí tu fala assim, esse produto aqui é para casa pequena, para uma residência pequena, esse aqui para uma média, esse aqui para uma grande, esse aqui para uma mansão. Tu pode ter as 5 situações. Vamos ver como é que se comporta num apartamento de 20 metros quadrados de São Paulo aí, né? Ou, sei lá, de 5 metros quadrados na China. Whatever. Perfeito. Né? E aí, assim, como é que isso aqui se comporta numa mansão de, sei lá, 500 metros quadrados. Né? Você consegue entrar e visualizar isso, coisa que tu não pode fazer no dia a dia. Fantástico. Renatão, obrigado, cara. Obrigado por mais esse papo de hoje. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigado a vocês. Tamo aí e vamos falar dessa coisa maravilhosa. Show de bola, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A gente conversou sobre metaverso, falamos bastante aí do lançamento da Apple e falamos, claro, sobre como a Reframe tem atacado essa questão, tem incorporado o elemento do metaverso nos seus programas no dia a dia. E é isso aí, tá bom? Renovo o convite para você seguir a Reframe no LinkedIn. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.